É com grande alegria que hoje, 1º de junho, começaremos um novo estudo aqui no canal. O estudo da carta de Paulo aos Efésios. Esta carta é uma carta muito importante para a igreja. É uma carta que traz doutrina, como todas as cartas de Paulo, mas é uma carta muito prática, que ensina a igreja aspectos muito importantes para que nós, diante de perseguições, de tentação, de desânimo, de dificuldade, possamos permanecer de pé. Eu vejo o quão necessário, o quão atual é para cada um de nós estudarmos sobre Efésios, porque vivemos dias difíceis, temos sido tentados, esmagados, perseguidos, entristecidos. Muitas pessoas, muitos irmãos relatam suas angústias, ansiedade, depressão, dificuldades familiares, lutas espirituais, guerra espiritual, enfim, assuntos que são tratados na carta de Efésios. Então, muito mais do que estudar, nós vamos buscar direção de Deus para colocar em prática tudo o que vamos aprender nesse mês de junho. Assim como no Sermão do Monte ou em Provérbios, nós vamos dividir o texto conforme capítulos, versículos, trechos, partes específicas dos assuntos que vão sendo tratados. Então, às vezes vai ter 2 versículos, às vezes vai ter 7, às vezes vai ter 10, como a gente fez no Sermão do Monte, de acordo com as divisões, certo? Vamos começar entendendo por que Efésios. Efésios vem da cidade de Éfeso. Efésios são as pessoas que moravam, que viviam em Éfeso. Mais especificamente, os irmãos, os crentes, as pessoas da igreja de Éfeso. Mas a história vem antes, a história começa antes. Então nós temos que situar da seguinte maneira. O Senhor Jesus tinha morrido, ressuscitado e voltado para o céu. Seus discípulos, agora apóstolos, estavam pregando o evangelho. Estavam sendo tremendamente perseguidos. Exatamente por isso, por pregar o evangelho, por pregar no nome de Jesus, por ensinar o caminho. A religião judaica, os judeus, não aceitavam que Jesus tinha ressuscitado. Eles não aceitaram que Jesus era o Messias enviado por Deus. E passaram a perseguir os judeus que se convertiam ao cristianismo. E um dos perseguidores é exatamente Saulo de Tarso. Que é quem? Paulo. Só que Paulo é o mesmo nome Saulo, só que Saulo era em hebraico e Paulo era em grego. Então, Paulo era um homem muito culto e muito proeminente na época. Ele era fariseu de fariseu. Ele era a nata, vamos dizer assim. Ele era zeloso. Tinha estudado muito. Tinha autoridade. A Bíblia conta que ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um mestre renomado da época. Morava em Tarso.
Saulo consentiu na morte de Estevão, que foi considerado o primeiro mártir da igreja primitiva. Em Atos, capítulo 9, é contada a história da conversão de Paulo. Saulo recebeu cartas com autorização para prender tanto homens quanto mulheres que de alguma forma fossem cristãos, que seguissem as palavras de Jesus, que frequentassem as reuniões, não importava. Se tivesse alguma ameaça à religião judaica, aquela pessoa já era suspeita, já era presa. Então Paulo vai prender cristãos em Damasco, autorizado pelos governantes da época e pelos líderes religiosos. Ele podia prender e até matar, porque Paulo conta isso. Ele tinha autoridade. Aí o que aconteceu? Na estrada para Damasco, uma luz brilha, mas é uma luz tão forte, tão intensa, que Paulo cai. Acredita-se, né? A Bíblia não diz, mas acredita-se que ele estava montado num cavalo e ele cai. Não se sabe. A Bíblia, todo mundo fala, tem isso. Ele estava caminhando e caiu. Acredita-se que como ele estava fazendo uma viagem, devia estar num cavalo. E como ele tinha condições, autoridade, cartas, ele devia estar a cavalo. E ele cai. E já cai cego. E nesse momento ele encontra quem? O Senhor Jesus. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Bom, se tu quer ler a conversão de Saulo, a conversão de Paulo, Atos 9. O que acontece? Essa conversão é mais ou menos 33, 34 depois de Cristo. Jesus aparece para Paulo. Paulo se converte e de perseguidor da igreja, ele passa a ser perseguido. De ser um judeu, fariseu, zeloso pela religião judaica, ele passa a ser um apóstolo, um missionário, um enviado de Deus para evangelizar. E ele vai para Éfeso pregar na sua terceira viagem missionária. E lá ele cria uma igreja. E a Bíblia diz que ele ficou 3 anos lá, em Éfeso. Éfeso é uma cidade portuária, também é relatado em Atos as dificuldades, vocês depois podem ler com calma, que lá é uma cidade marcada pela idolatria, pela magia, pelo ocultismo. Então Paulo pregou muito, evangelizou muito e as pessoas se converteram. E ele deixou ali uma igreja. Depois ele foi seguindo as viagens, indo em outros lugares, abrindo outras igrejas, enfim. E aí ele manda, quando ele já está preso em Roma, ele escreve a carta para os Efésios. Acredita-se que já 62 depois de Cristo. Mais ou menos assim. Exatamente. Eu estou fazendo uma colinha aqui. Paulo escreveu em 62 depois de Cristo. Então, pensa bem, ele se converteu lá 33, 34 depois de Cristo. Teve a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária é que essa igreja em Éfeso é fundada, é criada. E ele escreve esta carta e mais alguns anos ele é martirizado, né, em Roma. Então, Paulo já é um senhor.
ele é um pastor falando com as suas ovelhas, com o seu rebanho, fortalecendo aqueles irmãos aos quais ele evangelizou, para quem ele pregou o evangelho. E aí tu vai lembrar, mas também tem uma igreja de Éfeso no Apocalipse. Sim. Só que aí a gente está falando de 95 depois de Cristo. E aí é João que escreve para Éfeso. Mas sim, eu creio que deveria ter pessoas evangelizadas por Paulo. Eu creio. Então, essa igreja foi fortalecida, sim. E é interessante que quando João fala no Apocalipse, elogia muito essa igreja. E só fala o seguinte: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, a prática das primeiras obras. E ele alerta: se tu não te arrepender, eu vou remover teu candelabro, teu candeeiro. E tem um vídeo no canal sobre este versículo. Então, isso aqui tudo é só para contextualizar Éfeso, certo? Aí Paulo escreve a carta para os Efésios. Esta carta é uma carta metade doutrina, metade prática. Então, nós vamos estudar com essa visão de pôr em prática, de nos fortalecermos em Cristo para resistirmos às tentações, às perseguições, às lutas, às guerras espirituais. A vida do crente, a vida do cristão é justamente essa: permanecer sóbrio, vigilante, atento. Estamos numa guerra contra o pecado, contra o mundo e contra o nosso inimigo. E Efésios fala muito sobre isso, sobre a guerra espiritual. Bom, também fala de um irmão querido chamado Tíquico, é difícil de falar, que Paulo tinha muito amor por este irmão. Fala do ministério, fala para pais, para filhos, para maridos, para esposa. Enfim, nós vamos ver depois, palavra por palavra, versículo por versículo, certo? Então, assim, ó, pega a tua Bíblia em Efésios, capítulo 1, de 1 a 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, Paulo, já expliquei. Aí vem apóstolo. Apóstolo era um mensageiro, era alguém enviado por Deus para abrir igrejas, para pregar o evangelho, para instituir a doutrina. E é interessante que ele diz pela vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos que lembrar que eram 12 apóstolos. Judas traiu Jesus, aí ficou 11. Aí já ali no primeiro capítulo de Atos, é escolhido Matias. Então Paulo, para alguns, seria o 13º, que não é, né? Porque não há maiores, vamos dizer assim, detalhes sobre a expressão, o ministério de Matias. Mas Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento e evangelizou o mundo da época, em mais ou menos 30 e poucos anos. Desde quando ele se converteu até quando ele foi morto, decapitado em Roma. Aí ele fala aos santos. Quem é santo? O que é santo? Santo é alguém consagrado, separado, fiel, ou alguém da igreja, alguém que seja cristão. São fiéis em Cristo Jesus, então eles são cristãos. Que a graça e a paz de Deus,
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que graça é essa? Vai ter muitas vezes essa palavra na carta. A graça é o perdão. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. É Deus que nos perdoa. É Deus que apaga os nossos pecados. É Deus que salda a nossa dívida. E isso é pela graça. Não vem de nós. Não é nada que a gente faça. Não é nenhum tipo de obra meritória. Não é nenhum sacrifício. Não tem nada que o ser humano possa fazer para se salvar. E fala da paz. Que paz é essa? A gente já falou muito sobre a paz. Mas é a paz de quem não deve nada a ninguém. Nem a Deus e nem ao próximo. Porque já foi pago tudo, já foi limpo tudo. Está em paz com Deus, está em paz consigo mesmo, está em paz com o próximo. Graça e paz é uma saudação muito comum nas cartas de Paulo. Nosso Pai. Aí é mais importante ainda que a gente resgate esse termo, né? Porque a gente viu. Paulo entendeu e ensinou às igrejas de que nós somos filhos e filhas amadas do Pai. Ele é o nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Então a graça e a paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A gente começa hoje essa primeira parte e amanhã a gente continua.